20ª semana de Economia, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Regional do Cariri. Esse ano tem como tema o papel da ciência e dados no ensino da economia no Brasil, uma visão recente. Caros discentes, prezados docentes, ilustres convidados, como é bom estar aqui hoje. Como é bom estar de volta depois de longos, amargos 3 anos de atos impostos pelas restrições de convivência social que fomos obrigados a seguir recentemente. Como é bom poder estar de volta a essa casa, a esse auditório, a nossa Semana de Economia, que esse ano realiza sua 20ª edição ao longo dos mais de 70 anos de existência do curso de Ciências Econômicas na nossa amada região Cariri. O cenário no qual nos encontramos hoje é um pouco diferente daquele que deixamos há 3 anos atrás, quando tivemos que abandonar os campos universitários e esvaziar as salas de aula. Hoje em dia, o cenário do ensino foi alterado pela presença ainda mais constante da tecnologia. Essa tecnologia, muitas vezes resumida na figura do computador, deixou de ser um mero elemento de trabalho e passou a ser um elo cada vez maior entre discentes e docentes, entre promotores e receptores do conhecimento, entre a criação e a divulgação da ciência. Essa tecnologia nos aproximou quando mais precisávamos permanecer unidos e permitiu a continuidade, mesmo que remota, das atividades estudantis e acadêmicas. Dentro deste contexto, o mundo do ensino mudou. Palavras como MIT, sala, classroom se tornaram cada vez mais frequentes no linguajar acadêmico. Mesmo que isso não signifique a total ruptura do conceito que temos da universidade, temos uma nova dinâmica, a qual impõe um novo horizonte desafiador ao qual não podemos negar, a existência de um novo paradoxo de ensino, agora regido pelas ligações e inter-relações, agora balizadas pelos instrumentos digitais. Contudo, não é apenas nesse novo processo de ensino que sentimos o impacto e a presença da tecnologia em nossas vidas. Vivemos um cenário totalmente novo e desafiador. Estamos vivenciando, diante dos nossos olhos, aquilo que os historiadores, economistas e estudiosos da computação já definem como a 4ª revolução industrial. Está baseada no uso das tecnologias, na automação das tarefas e, principalmente, na administração e manuseio do principal ativo dessa nova era, a informação. Nunca tivemos como hoje uma era de tamanho volume e intensidade de informação. Cada vez mais, vivemos diante da necessidade de administrar e, sobretudo, manusear essa avalanche de informações que temos que formar à nossa frente. Diante dessa necessidade, a economia associou décadas atrás a matemática, a estatística, como forma de ampliar sua aptidão preditiva. Mas, atualmente, a necessidade de lidar com um volume de informação tão denso quanto o contemporâneo, a economia encontra na ciência de dados uma nova aliada no seu desafio de interpretar o mundo no qual vivemos. Porém, este processo não é perfeito, permeado ainda de muitas dúvidas e questionamentos, requisitando ainda muita experimentação e aplicação para a concretização dessa empreitada. A empreitada do estabelecimento e entendimento de uma nova visão acerca da atuação da ciência econômica no processo analítico dos eventos que nos rodeiam. São esses os desafios que norteiam a realização da nossa 20ª Semana de Economia, que busca ampliar e promover os debates sobre as contribuições da ciência de dados ao ensino da economia e à formação do profissional economista, bem como sobre as possibilidades de aplicações dessa metodologia às análises, interpretações e diagnósticos econômicos. Porém, tais ambições não seriam possíveis sem um esforço convicto e empenho da Universidade Regional do Cariri, da coordenação do curso de Ciências Econômicas, do Centro Acadêmico Martins Filho, do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas e da empresa de Júnior de Consultoria em Economia. Além disso, tal árdua tarefa
não poderia ser realizada sem o apoio dos nossos estimados apoiadores, que mais do que patrocinar financeiramente, estão colaborando na promoção do conhecimento acadêmico. Tão valorosa também é a contribuição dada pela presença dos professores de diversos convidados, que aceitaram com muito grado, apesar de dificuldades logísticas e de deslocamento, o convite para contribuir com discussões e entendimento de relações e aplicações da ciência de dados no âmbito da pesquisa econômica. Certamente, a contribuição e presença de vocês abrilhanta ainda mais esse evento, como também não podemos deixar de expressar que tal realização não seria possível sem a presença do público discente, a qual este evento é direcionado. Esperamos que ao longo destes 5 dias, em meio a palestras, oficinas, minicursos e comunicações científicas, o estímulo ao ensino e à pesquisa promovam a formação de nossos futuros economistas, através das contribuições ao entendimento deste novo cenário profissional, que se manifesta na forma de integração entre a economia e a ciência de dados. Desejamos a todos um bom evento. Agora nós teremos uma apresentação cultural com o sanfoneiro André Luiz Barbosa de Souza Cristóvão, Suquinho de Eva, egressa do curso de Ciências Econômicas da UFRGS. O André tem apenas 9 anos e mostra talento para a sanfona desde os 6. Vamos todos apreciar sua apresentação. Exatamente.
Agora, convidamos para compor a mesa de honra dessa solenidade da leitura o diretor de Ciências Sociais Aplicadas, o professor João Luiz do Nascimento Mota. Também o chefe do Departamento de Ciências Econômicas, professor José Micaelson Lacerda de Moraes. O coordenador do curso de Ciências Econômicas, professor Rogério Moreira Siqueira. O diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas, professor Luiz Abel da Silva Filho. O aluno representante do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas, Bruno Ferreira Santana. O aluno representante da empresa de consultoria em economia, Pedro Henrique Bacurau Matos. O aluno representante do Centro Acadêmico Martins Filho, Igor Peixoto. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
Convidamos para a fala de abertura dessa solenidade o diretor de Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor João Luiz do Nascimento Mota. Boa noite. É com muita satisfação, representando aqui a reitoria, que a gente vem trazer a congratulação para que esta semana de trabalho seja um trabalho profícuo e exitoso. Queria aproveitar a oportunidade para justificar a ausência do reitor e a vice-reitora em função de estar a serviço da URCA fora da nossa cidade. A professora, a vice-reitora Socorro Vieira, ele se deslocar em Iguatu, porque está num evento lá no Iguatu, na área de direito. No caso, não pude deslocar também em Iguatu, porque lembrei que nós tínhamos esse evento aqui, que tinha que ter alguém para representar a reitoria. Bom, gostaria de parabenizar a comissão do evento pela escolha do tema, e como nós sabemos, há muito tempo o capitalismo, no seu processo de reprodução do capital, ele vai explorando aquilo que não lhe interessa e trazer para seu gozo o que mais valoriza o capital. E nessa era pós-moderna, é um momento em que ela também está mostrando que é importante os dados e que a informação é de extrema valia nesse contexto. Então, por isso, gostaria de dizer aos caros alunos a importância desse evento e prestar muita atenção. Por quê? Porque os dados, nós economistas só trabalhamos com os dados. E na era de informação é importante esses dados para que nós possamos fazer análise para como e para onde vai o capitalismo. E que é preciso também saber que, embora a tecnologia e a inovação tecnológica é muito importante, mas é preciso saber conciliar também o que, no processo de reprodução, o capital, ele cria a população marginal. E nesse contexto, é preciso que tenhamos, nós economistas, sabermos aplicar como é que os dados devem ser trabalhados e dizer para os governantes como é que devem ser as políticas públicas macroeconômicas para que a grande população que está hoje na marginalidade e no exército de reserva, nós possamos trabalhar para que esse pessoal não aconteça com eles o que vem acontecendo como o capitalismo vem trabalhando no sentido de estudar a grande maioria dos trabalhadores.
Então, posto isso, eu passaria a palavra para o chefe de departamento, caro colega Micael. Boa noite a todos e a todas. Nessa noite muito especial, né? Que é uma noite de grande alegria, como a nossa querida aluna Glória Pradão colocou aqui, né? Depois de tanto tempo, nós temos um evento presencial. É muito importante isso, né? É muito importante estarmos aqui reunidos para tratarmos de um tema tão caro a todos nós e a ciência econômica em particular, né? Então, também, né, parabenizo os organizadores do evento, aqui reunidos na mesa, né, o coordenador do curso, o coordenador do CEPEC, o CA da Economia, né, os alunos envolvidos, aqui todos os alunos envolvidos, a empresa Júnior, né, também envolvida. Então, todos os alunos, é muito importante essa participação dos alunos, dos estudantes, na criação desses eventos, né? É muito importante a participação política dos estudantes do CA, na renovação do CA, levar o CA, o Centro Acadêmico, para frente, a empresa Júnior, renovar sempre, né, a empresa Júnior e o Centro Acadêmico, para que, né, sempre eventos dessa natureza e outras atividades que sejam mais fora da universidade, né, possam ser realizadas. Então, é com muita alegria, né, ver essa quantidade de professores, de alunos, de interessados nesse tema aqui reunidos, né, também professores lá do campus de Iguatu, estudantes do campus de Iguatu também, aqui, todos eles, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, aproveitem esse evento que foi feito com muito esforço, com muita energia, com muita boa vontade, né, para que a gente consiga ter uma semana bem profícua, né, com tantos trabalhos, com tantas apresentações, palestras, oficinas, impulsos, né, ao longo da semana, como nós vamos dispor, né? Então, de novo, sejam bem-vindos, né? E uma semana muito bem proveitosa para todos. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Ao auditório e à mesa, da nossa representação estudantil, Pedro, o Igor e o Bruno presente, todos vocês, meus colegas de trabalho aqui, que se apresentaram. Nós estamos iniciando hoje a nossa 20ª Semana de Economia da UFA, tratando de um tema que é extremamente relevante, não é um tema único e exclusivo da ciência econômica, a medicina, a engenharia, as ciências sociais, as ciências humanas, já tem dado a sua pontapés iniciais em várias universidades ao redor do mundo, tratando da informação como um dos principais insumos no uso da avaliação da política pública, que de fato é o que interessa toda essa discussão sobre ciência de dados no setor público, e dentro do setor privado as organizações utilizam a informação como tomada de decisão dentro do ambiente de trabalho. Então é importante nós considerarmos que são todas as ciências que buscam aperfeiçoamento na era da cloud computing, computação em nuvem, na era da Big Data, da grande informação dos grandes dados, como suporte analítico não somente para os negócios, para que as empresas possam expandir, adentrar os demais espaços de mercado, mas é um dos principais insumos hoje do uso da avaliação de política pública em todas as instâncias de governos, mundo afora e também aqui no Brasil.
essa oportunidade de discutir essa importância da ciência de dados na formação do profissional de economia, ela surgiu uma necessidade de que nós somos profissionais orientados a trabalhar tanto na empresa pública, da empresa privada, quanto no setor público, a partir do uso e do tratamento de dados e informação como mecanismo de eficiência na nossa entrega do nosso resultado e do nosso trabalho. Dessa forma, a 20ª Semana de Economia foi pensada, e eu espero que vocês todos possam aproveitar bastante aqui, adentrar bastante nas discussões e compreender o que se faz em anos recentes a partir do uso da ciência de dados, dando um foco extremamente relevante à formação dos profissionais de economia Brasil afora. Muito obrigado. Gente, que recepção, né? É muito gratificante para mim e queria deixar claro para os professores também que eu, como representante do centro acadêmico, infelizmente não estão todos aqui, mas eu gostaria de agradecer a todos os professores que apoiaram, certo? A gente, todos eles foram muito receptivos, os alunos também bastante. Para vocês terem uma ideia, a Semana de Economia, quando foi lançada a proposta da gente realizar a primeira Semana de Economia presencial aqui na URCA, ela parecia muito distante. E ao passar do tempo que as coisas foram caminhando, a gente foi vendo as coisas se concretizando. E isso é muito bonito e é muito gratificante. Né? E eu queria deixar claro que é um evento nosso, certo? Nós, alunos da URCA, lógico, com o apoio de todos os professores, mas é um aluno da gente para a gente. Então, eu espero que vocês aproveitem, certo? Bastante. E é isso, aproveitem o evento. Pessoal, queria só desejar boas-vindas para vocês e que aproveitem bastante aí o evento, né? Feito muito esforço, muito esmero, né? Assim, nós temos muita sorte nos nossos convidados terem aceitado nosso convite, assim, e poder ter saído a programação tão além da nossa expectativa como foi. Né? Então, declaro aberto, né, a 20ª Semana da Economia e um evento para todos. Agradecemos a presença dos componentes da mesa de abertura. Pedimos que retornem seus artigos na plateia para a continuidade da programação. Não, acho que não. Agora nós gostaríamos de registrar a presença dos seguintes professores: Rogério Moreira, Márcio Santos, Silvana Queiroz, Aidano Ribeiro Leite, Luiz Abel, Andréa Ferreira, Jeane de Paiva, Micaelson Lacerda, Francisco Duódio Ivona, Eliane Pinheiro, João Luiz do Nascimento Mota, Cristiano Lucindo, Valéria Pinheiro, Aline Alves e o professor Anderson Rodrigues. A todos, nosso obrigado pela presença. Dando sequência à nossa programação de hoje, nós gostaríamos de convidar à mesa a mediadora de hoje, a professora Andréa Ferreira da Silva. A professora Andréa, ela possui doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Ela também é mestre em Economia Rural pelo Programa de Mestrado Acadêmico em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Regional do Cariri. E atualmente ela é professora do nosso Departamento de Ciências Econômicas aqui na UFPB. Ela é bolsista do pós-doutorado como analista de avaliação de impacto de políticas públicas
em um projeto financiado pela ANI dos Estados Unidos, desenvolvido em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva, ISC, da Universidade Federal da Bahia, e o Centro de Integração de Dados e Conhecimento da Saúde, CIDACS, da Fiocruz da Bahia. Boa noite. Eu estava na 20ª semana, eu acho que eu estava nas primeiras. Consegui, né? Então, estando nas primeiras, eu estive presente em vários períodos de semana de economia, né? Desde aluna, estando no CA, depois como convidada, hoje como docente. E estar aqui, né, vendo tantas pessoas importantes na minha formação, seja na formação como aluna, meus professores daqui da casa, gratidão a todos vocês, meus alunos como professora, né, e meu orientador do doutorado. Minha formação no doutorado, quase 100% me espelhei nele para ser o que eu sou hoje. Então, assim, é com muito prazer que eu convido o professor Alessio para participar da nossa mesa de abertura. Aqui é o professor Alessio. Ele possui graduação em Tecnologia de Sistemas de Telecomunicações e em Ciências Econômicas. Tem mestrado em Economia de Empresas e doutorado em Economia Aplicada pelo PPGE-UFPB. É professor do Departamento de Economia e dos programas de pós-graduação em Economia Aplicada e Economia do Setor Público da UFPB. É coordenador da graduação em Ciência de Dados. É coordenador do Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada também da UFPB. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E nos últimos anos coordenou e participou de projetos fomentados pelo IPEA, pelo CNPq, Unesco, FAPESP, FUDATEC, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e mais de 60 artigos publicados e aceitos em periódicos nacionais e internacionais. Em 2015, sua tese ganhou como a melhor tese em Economia do Prêmio BNDES, e ele tem experiência em pesquisa em sistemas de informação na área de monitoramento e avaliação de políticas públicas e projetos sociais, com ênfase em eficiência, efetividade e engenharia de dados, bem como no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e plataformas analíticas para subsidiar a tomada de decisão. Professor, mais uma vez, muito obrigada e fica à vontade. Aperta ali no botão do legal. Acho que dá para chover. Tá funcionando. Qual foi o primeiro que você tá ali? Nossa,
Posso passar aqui? Então, para iniciar, agradecer também o convite. Quase caiu uma lágrima, mas não falou. André foi meu orientador de doutorado, assim, foi um prazer enorme ter André lá no PPGE. Excelente aluno e, com certeza, excelente professor. Agradeço também aos professores, né? Tive o prazer de conhecer ontem, madrugada, o professor Rogério, o professor Abel, o professor Mota, o professor José, Ávido, tantos outros professores, Ariane, né, que eu tive o prazer de também conhecer há uns 8 anos atrás. Então, é um prazer estar aqui, né, na UFCA. Tenho vários alunos lá no PPGE, que são da UFCA, né? Aí um contato direto aqui com esse importante centro aqui do Ceará. Eu vou ser bem objetivo, o tempo está bem curto, tá? E tem muito conteúdo para falar, tá? Em Minas Gerais, eu trabalho em 6 linhas básicas de atuação. Nos últimos anos, como o André falou na primeira linha, eu fiz 2 graduações. Há 20 anos atrás, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu fiz uma graduação em sistemas de tecnologia e telecomunicações e em ciências econômicas. E aí parece que o tempo me deu razão, porque aí quando foi justamente nos anos 2010, a junção, né, de conhecimentos em computação, conhecimentos em economia, conhecimentos em matemática e estatística, né, como a aluna Glória falou no início, né, que a economia, ao longo dos anos, ela foi adquirindo outras habilidades, além da história, né, além da economia política, né, do pensamento crítico, analítico, ele foi incorporando, né, outras ciências, né, estatística, matemática. Criamos uma disciplina que é única, né, que é a econometria, né, que tem essas junções. Então, o economista, ele, por padrão, ele se enquadra bem dentro do conceito de data science. É uma área interdisciplinar, por definição. Ciência de dados não é só computação. Ciência de dados não é só estatística. Ciência de dados não é só matemática. Ciência de dados é integração de conhecimento de computação, conhecimento de matemática e estatística e conhecimento de business, negócio. Então, o economista ele tem uma vantagem comparativa, porque ele tem uma boa bagagem de matemática, estatística e também conhecimento, né, de economia, né, tem conhecimento de finanças, macroeconomia, então tem conhecimento sobre como o mundo real funciona, né, sobre as fraquezas do sistema. Então a gente sabe e estuda isso. Ó, integrar tudo isso em uma pessoa só é o que o mercado de trabalho mais busca hoje. Tá? Pode passar, por favor. É o seguinte, eu vou, para exemplificar, eu tenho 2 eixos de trabalho. Tá? Eu tenho um eixo de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Eu tive o prazer e a oportunidade de participar do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federal. O Brasil, com muito atraso, ele criou esse conselho em 2016. O México, desde os anos 90, já tem um Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Qual é a hipótese? Nenhuma política pública, nenhum programa pode ser criado sem que haja monitoramento e avaliação. Então, o Brasil ele tem vários programas sociais, políticas públicas, em nível federal, estadual e municipal, e muitos desses programas funcionam e requerem muito recurso. A pergunta é, qual é o benefício real de qualquer recurso? Para vocês terem ideia, vocês vão ver, está muito pequenininho, mas quando eu terminei meu doutorado, a minha primeira linha de trabalho foi trabalhar com os dados da UFPB. Por quê? Porque eu pensei, a universidade é um laboratório de dados. Né? Só de cursos de graduação tem mais de 100. Cada curso é um programa.
Então, qual é o impacto de um programa de formação em medicina? Qual é o impacto do programa de formação em antropologia? Por quê? A formação de um curso requer recurso público. O coordenador do curso, ele fica responsável por gerir o projeto do curso. E a universidade oferta vagas. Então, é um programa. A pergunta é, qual é o custo, qual é o benefício? E a partir daí eu fiz vários trabalhos sobre políticas de cotas na universidade, sobre política alternativa, sobre programa de residência universitária, restaurante universitário, programa de monitoria, programa de extensão, programa de pesquisa científica. Ou seja, aqui tinha vários projetos e eu gostei de trabalhar com esses dados. E aí, em 2015, eu sempre trabalhei com dados. Em 2015, a gente criou um sistema de acompanhamento dos egressos. Então, todos os alunos do FPB, desde 1970, são monitorados. Salário, ocupação, overeducation, mismatch, o custo-benefício, quanto é que custa um diploma em economia, qual o retorno para a sociedade. Então, todas essas informações são monitoradas dos cursos técnicos ao curso de mestrado e doutorado. Então, essa é se você dizer assim, eu quero mudar o mundo. Primeiro, começamos pela nossa casa. Então, esse é um eixo aqui que eu sempre trabalhei, e aí a experiência de você trabalhar com isso vai lhe dando outras oportunidades. E aí a gente conseguiu fazer projetos do Farmácia Popular do Brasil. Então, as avaliações que tem sobre Farmácia Popular do Brasil, é um programa criado em 2004, era um programa que estava prestes a fechar em 2015, 2016, com o teto dos gastos. Existia, teoricamente, uma sobreposição dos medicamentos da farmácia popular com a farmácia básica dos municípios, e a CGU tinha uma pressão muito grande para fechar o programa. E aí, o programa Farmácia Popular foi o primeiro programa a ser avaliado dentro do SEMAP. E aí eu tive a oportunidade de participar e avaliei outros programas. O SEMAS, que é um programa de imunização tributária e imunidade tributária para entidades hospitalares sem fins lucrativos. Tá certo? Então, as casas, né, Santas Casas, o Albert Einstein, vários hospitais, eles têm isenção tributária. Qual o impacto disso? É bilhões de dólares, milhões de reais que são isentos normalmente. Programa por residência, avaliação. Lembra aquela experiência da UFPB? Eu trabalhei com avaliação de todas as universidades federais, avaliando eficiência e efetividade. IFES, Universidades Federais, e também da Rede Profissional da Educação Científica e Tecnológica. Tá? Excelente. Também vários projetos de avaliação estadual, né? Específico lá da Paraíba, renúncia fiscal, problemas de educação, tempo integral, todos estão sobre análise também, que é uma área que eu gosto muito, pode passar. E uma área que eu gosto ainda mais é criar aplicativo, é criar sistemas de informação. E aqui eu trago alguns exemplos de sistemas que eu já tive a oportunidade de desenvolver. Por exemplo, o sistema que eu vou apresentar hoje para vocês é o primeiro que está ali, é o preço da hora. Ele foi criado em 2019, ele tem 650 mil usuários ativos na Paraíba e 1 milhão de usuários na Bahia. O sistema ele foi expandido para a Bahia no ano seguinte. Também tem outros projetos aqui de inteligência, por exemplo, um painel de licitações que foi criado por 9 pontos para detectar cartel de licitações. Então, quando a empresa ela vai concorrer a uma licitação, automaticamente ela gera uma letra de risco quando tem algum tipo de risco, usando o modelo de regra de associação, o modelo de inteligência artificial. Temos ali, ODS-TV, a gente tem uma plataforma de monitoramento dos objetivos de desenvolvimento sustentável para todos os municípios da Paraíba. Então, a gente monitora mais de 100 indicadores, mais de 50 bases de dados monitoradas, de 2015 até hoje, desde habitação, pobreza, violência contra a mulher, igualdade de gênero, tudo que vocês imaginarem. O projeto deu tão certo, ele foi lançado ano passado, que a gente vai expandir para o Brasil. Então, em março desse ano, vamos fazer o projeto ODS Racial, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a perspectiva da igualdade racial, junto com o Ministério da Igualdade Racial. Né? Ou seja, os projetos eles vão ganhando uma dimensão maior. Né? Então, eles vão extrapolando os limites da Paraíba. Tá?
Então, vou citar alguns exemplos aqui de projetos envolvendo. O Preço da Hora é um projeto que usa Big Data, usa inteligência artificial e usa Big Economia. Vocês vão ver a integração das três. Pode passar. Aqui são os vários parceiros, né, que já tiveram projetos envolvidos, né, sobre minha coordenação. Banco Mundial, Unesco, Tribunal de Contas de Tocantins, Tribunal de Contas da Paraíba, IPEA, Ministério da Saúde, Prefeitura de João Pessoa, PRODEB, né, que é a Secretaria de Tecnologia da Bahia, então, várias instituições, né, Ministério da Economia, entre outros. Pode passar. Eu vi essa frase, meu filho nasceu em 2017, meu filho. E aí eu leio esse relatório, me chamou bastante atenção, por isso que eu destaco aqui para vocês. É um relatório do Fórum Econômico Mundial, de 2020. O Fórum Econômico Mundial, ele tem esse relatório, periodicamente, ele lança as profissões do futuro. Tá? Então, logo no início do relatório, ele dizia, cerca de 2/3 das crianças que estão entrando na escola primária e fundamental trabalharão em profissões que não vão existir, que não existem hoje. Tá certo? Que não existem hoje. Então, imagine só, a gente está em 2023. 2023. Provavelmente aqui tem muitos jovens, tá? 20 anos, 18 anos, 25 anos. E o mercado de trabalho de vocês vão entrar no ápice do mercado quando tiver 40 anos, daqui a 15 anos, 2040. Quais são as competências do mercado de trabalho daqui a... Não estou olhando para fora, tá? Porque vocês têm que daqui a 15 anos. Por exemplo, eu falei para vocês, né? Quando eu comecei a minha jornada acadêmica em 2004, eu apostei em duas áreas que não tinham relação. Uma área de tecnologia e uma área de economia. Eu apostei. E aí, 15 anos depois, estamos aqui, né? A área que eu apostei deu certo. Agora, qual é a aposta que vocês vão fazer daqui a 15 anos? O que vocês querem como planejamento de carreira? Vocês querem o quê? Querem chegar onde? Então, vocês têm que olhar para frente. Certo? Olhar para frente. Olha para o passado, olha para o presente, mas olha para frente. Tem que ficar atento nas projeções que são feitas. Então, hoje, como já foi falado logo no início desse evento, a gente está em um ambiente diferente, né? Considerado como uma indústria 4.0. Toda vez que tem uma grande onda de transformação na economia, a gente já se tranca, né? Já se dizia, né? Já se dizia Keynes, tem um grande nível de incerteza. O que vai acontecer? Né? Então, toda vez que se tem um grande choque na economia, nesse caso, um choque tecnológico, se gera um alto nível de incerteza, seja para as empresas, seja para o capital humano, os trabalhadores. Tá? Então, nesse cenário, olha o que é a indústria 4.0. Vejam o tanto de letrinhas que estão ali. Amplo sistema de tecnologias avançadas, que tem robótica, internet das coisas, computação em nuvem, temos inteligência artificial, que com toda certeza vai alterar as formas de produção e as relações de trabalho. Não é? Então, tudo isso está sendo agora, 2015, 2014, a onda ainda está passando. Ela não terminou ainda. Né? Estamos em uma fase de transformação. Tá? Aqui é um gráfico que eu gosto muito. Não sei se vocês conseguem visualizar adequadamente, mas aí é o mapa mundi, onde eu tenho um tráfego de acesso de informação, de transferência de dados, né? Em um período de 24 horas. Onde está mais vermelhinho é onde você tem um fluxo mais forte de tráfego de informação. Eu vou até me levantar, porque a gente vai ver que tem alguns lugares do globo que não apresentam nenhuma manifestação de luzes. Né? Por exemplo, aqui é a África. Né? A África é uma região que tem baixo tráfego de informação. Provavelmente por conta de um processo de desigualdade. Não tem sistemas, não tem infraestrutura tecnológica ainda que consiga atender todo o território africano
para você trocar informação com alta frequência. Já se eu for para a Europa, aqui em cima, você tem um fluxo muito mais forte. Ao depender do horário, então, ele vai, ao depender do horário de um dia, você vai ter um fluxo mais azul, aí quando chega no horário de pico, na manhã, tarde, você vai ter um fluxo muito maior de informação. E aqui estamos, com os Estados Unidos. Praticamente todos os pontos do mapa com alto tráfego de dados, ou seja, infraestrutura de dados. E aqui no Brasil, praticamente a região litorânea, um fluxo muito grande. No interior do Brasil, na região norte, um fluxo de informação com muito menos intensidade. Então você já vê de partida que no processo da indústria 4.0, onde o dado é o principal ativo, né? Teve lá o ouro, que era o ouro, o petróleo, né? Que eram as bolas da vez, agora a bola da vez é o dado. Então você já vê que no mundo dos dados tem-se desigualdade. Tá? Pode passar. Então, o que acontece? Na revolução da indústria 4.0, eu preciso de alguns elementos básicos. Eu preciso de infraestrutura tecnológica. Armazenar dados não é barato. É só você ver, né? A gente vai comprar um computador hoje. O computador hoje vem, por padrão, com 128 GB SSD, 256 GB SSD. Não dá para quase nada. Não é? Você já conseguiu imaginar o volume de dados que o Google precisa armazenar? Se a gente buscar qualquer coisa no Google agora, ele faz uma busca, coloca assim a palavra economia. Vejam quantos resultados associados à palavra economia ele vai buscar, milhões. Aí você imagina, como é que ele faz isso em milésimos de segundo? Imagine uma planilha que tenha 500 trilhões de linhas. Para você procurar qualquer coisa numa planilha com 500 trilhões de linhas, vai passando uma hora, você não consegue buscar uma palavra. Imagine várias pessoas simultaneamente buscando coisas diferentes. E em milésimos de segundo ele gera a informação. Por quê? Não é só gerar informação, é uma coisa simples. É um filtro de texto. Imagine fazer uma recomendação de compra. Imagine só o que está em tecnologia, o Uber, o iFood, o tanto de dados, de armazenamento que está sendo processado quase que em tempo real. Ou seja, não é só saber fazer, tem que saber fazer com eficiência. Na hora de fazer, o buscador passa uma hora para dar resposta. Eu tenho que ter um buscador que seja instantâneo. O cara, antes de pensar, ele já gera informação. Tá? Então, para fazer isso funcionar, além da infraestrutura tecnológica, eu preciso de capital humano. Capital humano. Então, por exemplo, a gente pega as grandes empresas de tecnologia, você pensa em pessoas. Então, você pensa na Microsoft, você remete a Bill Gates. Você pensa na Apple, você remete a Steve Jobs. Você pensa na Meta, você remete a Zuckerberg. Você vai pensando, ou seja, são pessoas empreendedoras, visionárias, que fazem a diferença. Aí imaginem que para eu estar na indústria 4.0, olha o tanto de coisas novas que eu vou ter que trabalhar. Robôs autônomos, realidade aumentada, Big Data, computação em nuvem, integração de sistemas, cibersegurança, porque como eu estou trafegando muito dado, os dados podem ser agora sequestrados, violados. Né? Então, eu tenho que trabalhar com cibersegurança. Então, eu tenho várias áreas que há 10 anos atrás não se tinha demanda por profissionais. A pergunta é, o que as universidades estão produzindo, estão fazendo? Então, assim, quando a gente projeta uma formação do aluno, tem que projetar para frente. Tá? Então, quais são as habilidades que são mais demandadas atualmente? Vejam aí, aqui é usando os dados do LinkedIn. Tá? Então, pegando dados do LinkedIn 2019, as 5 habilidades mais demandadas têm uma associação quase direta às novas competências da indústria 4.0.
Salários iniciais, entre 12 e 22 mil reais. Tá, ó. Trabalhar com computação em nuvem e distribuída. Por quê? Para eu processar um grande volume de dados, eu preciso trabalhar com vários computadores. Então, o Google ele precisa de infraestrutura gigantesca para poder dar conta de atender milhões de usuários simultâneos. Então, eu tenho que, quando o usuário faz uma pesquisa, eu tenho que distribuir qual computador vai executar a requisição do usuário. Então, isso é um processo de distribuição, né, e processamento. Ó, mineração de dados e análise estatística, então, top 2. Arquitetura web e desenvolvimento de sistemas, frameworks. Aí trabalhar com integração de software e trabalhar com design, né, para o usuário, pensando no usuário. A interface gráfica para o usuário. Ou seja, eu devo fazer algo simples. É só você pensar, quando eu tinha um smartphone, sei lá, um celular, há 20 anos atrás, minha mãe e meu pai mal sabia mandar mensagem de texto. Mas hoje, por algum milagre, eles conseguem operacionalizar o YouTube, mandar bom dia no WhatsApp, encaminhar um monte de coisa no WhatsApp, no grupo da família. Ou seja, as pessoas aprenderam. Por que aprenderam? Porque alguém consegue simplificar algo complexo, que é justamente esse profissional de design que trabalha com a interface para o usuário. Ou seja, eu trabalho com simplificação, menos é mais. Então, quanto mais simples eu conseguir transformar algo complexo, mais pessoas utilizarão. Essa é a ideia da valoração do Google. O Google ele tem valor por conta da externalidade. Se eu tiver poucas pessoas usando o X, ou o Twitter, ele não vale nada. Agora, se eu tenho bilhões de usuários, ele vale muito. Ou seja, você ganha pela externalidade que o processo gera. Para vocês terem ideia, o economista-chefe do Google é o Wagner, professor de economia. Tá? Passando. Então, ó, quais são as profissões do futuro de acordo com o Fórum Econômico Mundial? Analistas e cientistas de dados, especialistas de machine learning e inteligência artificial, especialistas de Big Data, especialistas em estratégia de marketing digital, especialistas de processos de automação e gerentes de projetos. Vejam que tudo está interconectado com a indústria 4.0. Está passando. Aqui está pequeno, tá? Mas eu aconselho vocês buscarem, buscar a profissão do futuro fora econômico mundial. Vocês vão achar esse relatório. Aí ele traz um quadro com as profissões em alta. Aí ele traz um outro quadro com as profissões em baixa. Eu coloquei aqui bem pequenininho, né, para não estimular ninguém, né? O em alta e o em baixa. Mas o top 1 ali do ranking de alta é cientista e analista de dados. Tá? Então, por exemplo, dentre aqui não tem, eu acho que a maioria é economista, então posso falar. Ó, top 4 aqui que está em queda, previsão. Contadores e auditores. Tá? Contadores e auditores. Tá? Essa é a projeção do Fórum Econômico Mundial. Tá? Pode passar. Aqui estão algumas informações rápidas só para vocês mencionarem o que é o Big Data. Só para a gente pegar aqui algumas estatísticas, só rápido aqui. Por exemplo, qual é a estimação de dados gerados por dia no mundo? 2,5 quintilhões de bytes. Não é nem gigabytes, não é nem terabyte, é quintilhões de bytes por dia. Tá? 90% dos dados do mundo foram produzidos a partir de 2015. Então, a partir de 2015, eu tenho 90% dos dados são armazenados, né, nos grandes centros. 20% do orçamento anual das grandes empresas é na área de ciência de dados, atualmente. Tá? E aqui está um artigo da Harvard Business Review de 2012, que era justamente já, projeção, tá? Projeção. Os dados que eu mostrei para vocês foram dados de agora. Em 2012, esses autores aqui, Thomas, Davenport e Matthew, eles fizeram a projeção que no século XXI, a profissão mais sexy do século XXI é o cientista de dados. Olha, 10 anos de antecedência. Então, antecipando 10 anos, eles previram, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a profissão que vai decolar é o cientista de dados. Está aí um artigo
produzido para Harvard Business Review. Então, o que é ciência de dados? Como eu falei para vocês, ciência de dados, pensem que aqui é um diagrama de Venn, estatística, tá? Aqui é a área de computação, esse círculo cinza. O outro círculo cinza maior, mais escuro, é a área de matemática e estatística. E o círculo vermelho é a área de business, conhecimento de business. A economia, administração, finanças, conhecimento de negócios. Tá? Quando eu digo cientista de dados, é aquele profissional que está na interseção. Ele não precisa ser um cientista da computação, ele só precisa ter algumas aptidões de computação. O cientista de dados, ele é a interseção dos três ciclos. Então, ele precisa de um pouco de informática, ele precisa de um pouco de matemática e estatística, ele precisa também de um pouco de conhecimento de business. Ele não precisa ser especialista em business, ele não precisa ser especialista em matemática. Logicamente, isso é ideal, né? Um cara com as três formações especializadas. Mas o cientista de dados é que ele precisa ter uma interseção de habilidades. E aí você vê que o economista, bem treinado, ele tem conhecimentos básicos de matemática e estatística. Ele está aqui como pré-requisito. Ele tem um conhecimento básico de como as coisas funcionam no mundo, né? Negócio, né? A economia, a macroeconomia, né? A economia da produção, da empresa, né? O processo histórico de produção. Ele conhece minimamente essa função. Hoje, o grande calo do economista é essa outra área aqui, que é a parte de conhecimento de programação e computação. Bancos de dados, trabalhar com programação em diversos sistemas diferentes, HTML, Python, CSS, JavaScript, né? MongoDB, Postgres, MySQL, Hadoop. Ou seja, essas coisas a gente não foi treinado no nosso projeto. Talvez, projetando para o futuro, nós precisaríamos compor o nosso aluno também dessas habilidades, né? Para ele minimamente poder se adentrar nessa estrutura. Então, o que é ciência de dados? Esse aqui é um livro muito bom. O nome do livro é Data Science for Business. Foi esse livro que inspirou o curso de graduação que eu coordeno hoje, que é Ciência de Dados para Negócio. Então, o que é ciência de dados? Campo interdisciplinar que usa métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento útil. Essa é a grande. Não é gerar qualquer coisa, não é fazer qualquer painel no Power BI, não é fazer qualquer gráfico, não é saber fazer qualquer análise de modelo do web. Eu tenho que fazer coisas que gerem utilidade. Esse é o grande desafio. Produzir coisas que gerem utilidade. Por exemplo, como eu falei, né, da minha experiência como desenvolvedor de projetos sociais. Eu consegui desenvolver um projeto que tem 650 mil usuários. Imagina só, 650 mil usuários ativos. É muita gente. Com mais de 1 milhão na Bahia, eu tenho 1.650 mil usuários utilizando aquele sistema que foi desenvolvido. Então, é saber fazer, transformar a informação em algo que seja valioso para o cidadão, para a empresa, para a gestão pública. Então, se ele conseguir usar o nosso conhecimento de economia, de dados, de sistemas, e conseguir gerar um produto que seja utilizado, eu tenho que gerar utilidade. Eu tenho que pegar aqui a linguagem do professor Mota, eu tenho que gerar valor de uso, eu tenho que gerar valor de troca, para poder o processo poder render. Tá? E é assim que funciona. Então, eu tenho que pensar na utilidade, não é só ter o dado. Eu tenho que gerar utilidade a partir de diferentes tipos de dados. Ó. Existem dados estruturados que a gente em economia sabe trabalhar bem, são as planilhas. E se o dado for não estruturado, a gente consegue trabalhar? Como é que eu trabalho com imagem de pessoas? Como é que eu trabalho com textos? Como é que eu trabalho com falas? E quando eu passo aqui para o próximo slide, vocês vão ver que a ciência de dados não é só dados estruturados. Vocês vão ver que a maior produção de dados está aqui, nas redes sociais. Eu tenho volumes muito grandes de dados. E compras nas lojas físicas, nas lojas de e-commerce. Eu tenho dados do WhatsApp, dados do Netflix, que está até desatualizado. Tem dados do X, Spotify, Gmail, YouTube. Isso a gente usa com muita frequência. E isso vai gerando um volume gigantesco de dados. Por exemplo, vocês já tiveram a curiosidade. Eu fui atrás dos meus dados que o Google tem. Sobre mim, o Google tem 10 gigabytes.
Mas só o Google, ele armazenou 10 GB sobre mim. Então eu tenho conta no Google desde 2005. Então, desde 2005 até 2000, ele armazenou 10 GB. O que é esses 10 GB? É todas as vezes que eu uso o Google Maps para me locomover. Então ele sabe toda a minha história, para onde eu fui, nesses últimos 15 anos que eu uso o Google Maps. Todas as buscas que eu fiz no Google. Então, mas só, ele armazenou tudo isso. Para quê? Alguma coisa que faz, porque o Gmail é de graça. Né? A gente consegue usar o YouTube, não é muito inconveniente. Vem lá uma propaganda, a gente pode pular, mas é de graça. O Google Buscador é de graça. O Google Maps é de graça. Que tanta bondade é essa? Né? Não tem aquela frase, não existe almoço de graça? Alguma coisa ele faz com dados. Veja aí, a aposta dele deu certo. Era uma empresa que, teoricamente, todos os principais serviços eram gratuitos. Como é que pode? Como é que a conta fecha? Se tudo que a empresa tem, praticamente os principais clientes da empresa não pagam nada. Como é que essa conta fecha? Foi uma aposta. E a aposta deu certo, não deu. Porque agora, qual é o principal ativo que existe no mundo? É os dados. Quem é que armazena os dados? Eles. Agora é uma das empresas mais valiosas do mundo. E qual é o principal ativo? Os dados que a gente cedeu para eles, gratuitamente. E com isso, eles já têm o quê? As nossas preferências. Que em microeconomia é a principal questão para definir a utilidade do consumidor, demanda, isso. Então veja a estratégia de longo prazo da empresa. Ela passou 20 anos para poder ser rentável. 20 anos. Apostando nos dados. Projeção. Pode passar. O que acontece? Ciência de dados, vamos por favor. Então, ciência de dados, eu já ouvi falar muita gente, ela faz lá um curso no YouTube, né? Faz um intensivão no YouTube de uma noite, sou cientista de dados. Mas vejam, lá, vários cursos de graça, né? Sou cientista de dados. Vejam o que é ciência de dados. Armazenamento analítico, data map, data warehouse, data lake, Hadoop. Trabalhar com análise exploratória, análise explícita, análise implícita e sistema de visualização. Quando eu junto tudo isso aqui, ó, eu estou na área de ciência de dados. Então, ciência de dados é muito mais complexo do que a maioria das pessoas pensam. Muito mais complexo. Pode passar. Olhando as habilidades, a gente está na semana que é Data Science. Se eu entrar hoje em qualquer tipo de demanda por vagas, editais, né? Ou seja, vagas de emprego, e eu pergunto quais são as habilidades que o mercado está buscando, eles colocam lá, número 1, conhecimentos de Python. Conhecimentos de Python. Então, por exemplo, quando eu terminei minha graduação, eu terminei usando Views. Aí no mestrado já era Stata. No doutorado já era o R. Aí agora já é o Python. Então, assim, tá vendo? O processo evolui. Então, o cientista de dados ele tem uma característica. Ele tem que gostar de estudar. Porque rapidamente você fica defasado. Rapidamente. Fica defasado. Veja que o R, ele está aí no top 2. Python, R. E tem muitas instituições, eu já peguei vários exemplos de alunos que vão fazer mestrado com a gente, e eles mal conseguem dominar o R. E vejam que o R já está ficando para trás. E agora já é o Python que está na frente. Isso é habilidade. Se você for para qualquer empresa, Microsoft, Google, tem que pensar grande, né? Vou trabalhar no Google, vou trabalhar na Microsoft, vou ganhar 50 mil reais por mês. Tem que pensar grande. Tem que pensar grande. Então, o que você tem que fazer para conquistar isso? Você tem que fazer planejamento. Então, o planejamento é isso. O mercado demanda isso. Certo? O mercado demanda isso. Pode passar. Aqui, para ser bem rápido, o tempo é cruel. O que acontece? Eu vou dar só duas definições rápidas sobre inteligência artificial, que é um tema muito associado na ciência de dados. Tá? Big Data, e vou mostrar aqui um exemplo do preço da hora, rapidinho. 10 minutos eu termino, tá? Pode passar. Pode passar uma vez. Então, ó, eu peguei a definição da OCDE sobre o que é inteligência artificial. Tá? Então, sistema baseado em máquinas que, dado um conjunto de objetivos definidos, pode fazer previsões, recomendações, decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais. Ou seja,
Quando a gente faz o modelo de econometria, a gente trabalha com previsão, né? Trabalha com subsídio da decisão, a gente trabalha com recomendação. Sendo que, no sistema de inteligência artificial, eu tenho que fazer algoritmos que automatizem esse processo. Tá? Então, se eu faço um modelo para detectar conluio, eu tenho que fazer um robozinho que todo dia, às 5 horas da manhã, ele faça o modelo funcionar automaticamente. Com 90% de acurácia. Eu tenho que calibrar, ou seja, eu tenho que ter um trabalho de saber fazer e saber ensinar o computador a fazer. Tá? Por quê? Quem faz agora o processo é de forma autônoma. Eu tenho que saber o modelo e eu tenho que fazer com que esse modelo vá para a produção. Coloque o modelo em produção. Esse é a dificuldade. Às vezes a gente gasta muita energia em construir um modelo e gasta 10 vezes mais energia para colocar em produção. Tá? Dá bastante trabalho, produção. O que é que a inteligência artificial requer? Tá vendo? Que um dos pré-requisitos da inteligência artificial é disponibilidade de dados. Não é à toa que o Google, né, a Apple, a Amazon, eles são empresas que têm muitos dados. Consequentemente, eles estão lá entre as big techs da inteligência artificial. Tá? Pode passar. E aqui, uma última definição rápida. O que é inteligência artificial? É uma série de competências. Então, para ser, assim, a gente já ouviu falar, aprendizagem de máquina, machine learning. Machine learning é um elemento da inteligência artificial. Pense que você quer fazer um robô. O robô, ele tem um cérebro, ele precisa de visão computacional, ele precisa saber falar, que é aqui, ó, reconhecimento de voz, escutar, reconhecimento de voz, PLN, processamento de linguagem natural, ele tem que saber escrever, ele tem que saber o que responder para vocês. Ou vocês nunca ouviram falar com a Alexa. Vejam bem, ó, a Alexa ela já consegue ter uma acurácia muito grande para dar respostas. Para vocês terem ideia, a Amazon ela guarda no banco de dados todas as interações que o usuário faz com a Alexa. Então, toda vez que eu digo, Alexa, coloca a música X, Alexa, liga a luz do jardim, Alexa, sei lá, desliga o ar-condicionado. Toda vez que eu faço interação com a Alexa, aquela informação que ele deu áudio vai para o modelo de treinamento da Amazon. Entendeu? Então, ele é um modelo ó, que vai... Qual é o principal insumo da Alexa? Voz, áudio. Então, como é que eu transformo áudio em informação? Porque ela tem que reconhecer o áudio, transformar em texto, fazer um modelo e recomendar. Quase que instantaneamente. Olha que mágica. É quase uma mágica. É quase uma mágica. Tá? E vejam que a parte de raciocínio da inteligência artificial é justamente a parte de modelagem. O machine learning é justamente ó, a habilidade para você ensinar a máquina a aprender. Certo? Eu preciso ter ó, a habilidade de raciocinar e a habilidade de capacitação física. São as tecnologias mais relacionadas à implementação do robô. Tá? Mas, no limite, a ciência de dados ela fica focada na habilidade de aprender. Tá? Ela fica focada na habilidade de aprender. Pode passar. Aí, para aprender, eu preciso de dados. E aí, na indústria 4.0, o que é Big Data? Geralmente, a gente diz que Big Data fica muito associado com o tamanho da base. O que é um Big Data? É 1 GB, é 10 GB, é 20 TB. O que é um Big Data? Big Data, ela tem, ó, essa é uma definição básica, são 5 V's. Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um projeto que a gente usa o Big Data. A gente usa imagem, tá vendo? É variedade. Eu uso dados estruturados, são as novas sistemas eletrônicos. Então, a gente tem acesso, no projeto a preço da hora, a todas as novas sistemas eletrônicos da Paraíba em tempo real. Então, um supermercado vende qualquer coisa, entra no banco de dados da gente. Sei lá, um posto de gasolina vende etanol, entra no banco de dados. Um material de construção vende cimento, entra no banco de dados. Então, tudo que é processado, eu tenho essa informação. É um volume gigantesco. Só a Paraíba, o banco das notas fiscais são 60 terabytes de notas fiscais. Pode bem. 60 terabytes de notas fiscais eletrônicas. A gente junta as notas fiscais eletrônicas com imagens.
Então, quando o cara busca arroz, a nota fiscal não tem a imagem do arroz, arroz parbolizado. Eu tenho que buscar em tempo real a imagem que seja associada àquele termo. Então, ó, usando dados de imagem. Eu tenho que pegar dados geográficos. Quando o cara vai pesquisar um produto, eu pego a latitude que ele está e faço um raio de até 30 km de onde ele está. Então, eu faço em tempo real a latitude, o geocode para cada estabelecimento do usuário e crio um raio lá para filtrar as empresas no entorno dele que geram preço mais barato para ele, para aquele. Ó, eu quero comprar água mineral, cerveja, picanha. Ele busca lá e ele automaticamente, em milésimos de segundo, ele faz todos esses cálculos. E lista para a gente todos os estabelecimentos do seu raio que tem o preço mais atrativo. Tá? Então, pode passar. Vou mostrar aqui um exemplo. Aqui tem vários projetos. Eu vou falar rapidamente aqui no preço da hora. Eu posso contar aqui uma historinha em 2 minutos. Não foi fácil. Vocês imaginem que não foi fácil conseguir a autorização para usar as novas fiscais da República da Paraíba. Vocês acham que é fácil? Ter acesso a todas as novas fiscais da República da Paraíba não foi uma tarefa fácil. Foi uma tarefa de convencimento. E para convencer, eu usei economia. Então, eu tive a vontade, porque assim, como a gente faz vários projetos, é aquela questão, né? Quanto mais projetos você faz, você vai ganhando uma história, né? Ponto fora. Então, a gente tem vários projetos no Tribunal de Contas do Estado. Tem 15 sistemas de inteligência que foi desenvolvido desde 2010 no Tribunal de Contas. Medicamentos, licitações, análise de preços em geral, dados de educação, eficiência do gasto de saúde, eficiência do gasto de educação. Então, tem vários sistemas. E aí, quando foi em 2016, eu tive a ideia, só vamos criar um aplicativo. Primeiro, eu quero criar 2 sistemas de preço. Eu quero criar um sistema de preço para o setor público, que é um preço de referência, que vai atender o Tribunal de Contas. Mais uma vez, eu estou querendo criar valor. Então, com o conhecimento que eu tinha de modelo, de economia, de dados, quando eu fui lá no Tribunal de Contas, eu propus esses produtos. Ó, vocês querem esses produtos? O Tribunal de Contas, vocês querem. Por exemplo, o preço de referência, ele já é demandado pela Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, entre outros estados. Por quê? É algo que gera importância para a gestão pública. Tá? O preço da hora, aí eu digo, ó, Tribunal de Contas, para vocês terem um preço de referência, a gente precisa que o governo do estado libere todas as normas econômicas. Mas eles não vão liberar só pelo preço de referência. A gente tem que dar alguma coisa para o governo do estado como contrapartida. E a contrapartida é o preço da hora. Lembrem, qual é o objetivo do político, do governante? Maximizar seu capital político. Ele quer se perpetuar no poder. Então, se a gente gera uma solução que ele vê que vai aumentar muito o capital político dele, ele vai ter interesse. Vai, eu tenho que já incentivos. É a primeira regra de princípios de microeconomia. Pessoas nacionais reagem a incentivos. Então, eu tenho que gerar incentivos para o governo. Eu tenho que gerar incentivos para todos os agentes que liberam as informações. E aí, qual foi a minha ideia de eu limitar o até de os gastos? Pode passar. Eu coloquei essas perguntas. A informação, pode passar primeiro. Voltar. A informação, lembre, quando eu estipular concorrência perfeita, não tem lá aquelas hipóteses, muitos vendedores, muitos compradores, e tem a informação que os preços estão disponíveis para todos. A informação é completa, não tem essa hipótese? A informação é completa. Então, todos os vendedores, todos os consumidores dispõem da informação perfeita sobre todos os preços. A hipótese bastante realista, né? Irrealista. Então, a informação dos preços não está disponível para todo mundo. A informação é imperfeita sobre os preços. Eu quero comprar uma fralda, eu não sei aqui no Crato, em Juazeiro do Norte, qual é a farmácia, o supermercado que tem o menor preço da fralda. É o mesmo produto, mas eu não sei. Eu tenho que gastar, eu tenho que buscar em fazer várias pesquisas. Aí vai acabar sendo mais caro, né? Fazendo pesquisa. Segunda pergunta que eu coloquei para ele. Qual é o impacto do acesso à informação sobre os preços para a sociedade? Eu nem trouxe aqui, mas eu coloquei a equação lá para dizer que eu trabalhava no modelo, mas eu trouxe um gráfico para vocês, pode passar. Aí, qual é o custo de se obter as informações? O custo é barato. Tá? Eu quero fazer uma feira com 100 itens. Como é que eu consigo saber os 100 itens, qual o lugar que tem os 100 itens ao menor preço? Arroz, feijão, flocão de milho, mandioca. Como é que tem esse menor preço? Eu sei. E aí,
o que acontece? Antes de passar o preço da hora, qual foi o meu norte da argumentação? Eu digo, ó, governador, vamos tentar fazer na Paraíba o maior programa de transferência indireta de renda sem o governo gastar R$1. Ó, cara, como? A gente vai gerar efeito renda. Como é efeito renda? Só pega a restrição orçamentária. Eu tenho duas formas de aumentar o orçamento da família. É dando mais renda ou reduzir os preços relativos. Aí eu consigo, de alguma maneira, aumentar o poder aquisitivo real da família. Então, se eu consigo dizer para as famílias, com informação completa, como estão os preços, eu estou, em alguma medida, rotacionando a restrição orçamentária da família. Tá? E aí, ó, o que é o preço da hora? A gente processa mais de 11,9 milhões de produtos diferentes. Você imaginar, carro, smartphone, geladeira, o que você quiser procurar, está disponível. Isso diariamente. 8,13 produtos por minuto. Pode passar. Aqui está a distribuição do perfil de compras na Paraíba. Então, por exemplo, na Paraíba, um dos itens que tem maior peso nas notas fiscais, 8,6% são as bebidas não alcoólicas. Refrigerantes, leites. Aí depois, ó, higiene pessoal, aí, outros alimentos, leites e derivados, combustíveis. Tá? Essa é a composição da Paraíba, vai passar. E aqui é a amostragem. Então, os dados, eles têm uma cobertura de 121 mil empresas da Paraíba. Então, quando eu procuro lá qualquer coisa, ele faz uma busca no banco de dados. Ele vai nas 121 mil empresas da Paraíba. 8,9 milhões de produtos, 11 milhões de produtos diferentes para os 200 empresas do Estado. Tá? Para todo o Estado, vai passar. Aqui está o calendário de frequência. Quanto mais vermelho é porque tem o maior fluxo da fiscal eletrônica. Por exemplo, na Paraíba, o período que tem maior fluxo da fiscal é no sábado, que é sábado e sexta-feira, um período da tarde. Então, por que eu preciso disso? Porque eu sei que nesse período eu vou sofrer com a processão de dados. Porque quando alguém fizer alguma consulta na sexta-feira à tarde, o meu computador vai estar processando pra caramba esse dado, vai abrir uma nota fiscal, e ainda por cima, do outro lado, vai ter gente demandando para acessar o banco. Aí não ter concorrência. Como é que eu resolvo concorrência? Distribuindo. Então, distribuir vários computadores. Chamado distribuição distribuída, computação distribuída. Então, eu vou fazer um processo de container, clusterização, ocupação. Então, ó, o que é o preço da hora? Sistema de busca que permite todo cidadão da Paraíba conhecer em tempo real todos os preços disponíveis, né, dos produtos comercializados no Estado. Está disponível para Android, para iOS e tem o site, preçodahora.pb.com.br. Tá? Pode passar. Em 2020, o sistema foi... Eu me lembro que o Ceará, o governo da Paraíba cedeu todo o código-fonte do preço da hora para todo o Nordeste. Todo o Nordeste. Isso em 2019. Na reunião tinham pessoas da Cefaz do Ceará, Piauí, Alagoas, Maranhão, todo o consórcio Nordeste. Foi o primeiro produto que participou do consórcio Nordeste. A gente teve 100 dias para fazer o preço da hora. 100 dias. 100 dias para fazer o preço da hora. Uma equipe de, sei lá, 5 pessoas para fazer o preço da hora. Assim, a gente tem que fazer, aí o governador disse, também vocês só têm 3 meses para fazer. É só. Vamos para frente. Não sabia nem o tamanho do buraco que a gente se perdeu, né? A gente estava lá. Né? Dia e noite lá trabalhando nesse projeto. E aí, ó, quais foram os benefícios esperados? Aqui é de motivar, né, o vender o produto. Economia para toda a sociedade. Isso já cresce o olho, né, de quem vai financiar o projeto. Promoção do comércio local. Por exemplo, eu quero comprar hoje um ferro que passa roupa. O que é muito comum? Eu digo que geralmente a gente hoje está priorizando comprar produtos onde? No e-commerce, comércio eletrônico. Porque você vai no Google, buscar a pé, na Amazon. Por quê? Você tem impressão, você tem acesso ao preço. E as lojas físicas, você não consegue buscar o preço delas. Eu tenho que ir de loja a loja, isso gera custo muito alto. Né? E aí, quando eu vou lá de loja a loja, eu posso negociar, né? Qual é a pessoa vista, no Pix. E essa informação fica onde? Fica bem. Às vezes, o preço das lojas físicas são similares ao das lojas virtuais.
É só fazer o teste da Amazon, né, produtos da Amazon, e comparar com as lojas físicas da Paraíba, você vê que tem muita diferença. Mas as pessoas, pela sensação de ter informação sobre diferentes lojas, preferem hoje comprar no comércio eletrônico. Então, quando as lojas físicas também têm um buscador de preços, como tem um buscador para as lojas virtuais, eu dou essas duas opções para o cidadão. Ele busca no buscapé e ele busca no preço da hora. E aí ele vai ver, ó, se o preço é muito próximo, logicamente ele vai preferir comprar uma loja física, porque ele vai ver o produto. E ele vai pegar na hora. Então, isso aí gera promoção comércio local. Controle da inflação, e o que eu falei para a Cefaz. A Cefaz dizia, né, eu tenho poucos auditores. Agora você vai ter 650 mil auditores. Porque o cara vai pedir a nota fiscal e vai comparar. Vocês sabem que quando a gente lançou o preço da hora, eu me lembro, dia 28 de junho de 2019. O que é dia 29 de junho? São Pedro, né? São Pedro. Eu me lembro que eu estava lá numa festa de São Pedro, e aí no jornal local, no Globo local, lançaram uma matéria sobre o preço da hora um dia depois. E aí foram no posto de combustível, e os cidadãos estão reclamando, o sistema não funciona. O sistema está dizendo que a gasolina é R$2, mas o preço é R$3,50, estava lá na época. Por quê? O sistema está errado. Vocês acham que o sistema estava errado? O que aconteceu? Aí ligou o secretário da Fazenda, Tribunal de Contas, tudo esperando a gente, né? Porque vocês erraram o preço. Né? Aí eu fiz um relatório sobre isso, São Pedro, cara, sábado. Aí eu voltei para casa 8 horas da noite. Quando a fila estava esquentando, eu voltei para casa. Aí eu passei sábado e domingo pagando. Sabe o que era? Vocês já viram algum carro que abastece 1.000 litros de uma vez só? Gasolina? Tem um carro que tem capacidade para 1.000 litros de armazenamento. Simplesmente, essas notas fiscais eram o seguinte, o preço era R$3,50. Minuto a minuto. Você faz o período. Minuto a minuto, o preço era R$3,50. Quando dava 8 horas e 1 minuto, o preço ia para R$2. Aí dá o preço da hora, então vai muito para o preço do dia, né? Aí quando o cidadão acordava, ia no preço da hora, aí qual era o preço? O único que foi faturado no dia anterior, R$2. Aí fazia a fila no custo, R$2, e existe que acima de R$2. O que é que vocês acontecem? Vocês acham que pega o quê? Subfaturamento. Ele reunia todas as notas que não emitiram nota fiscal, porque as pessoas vão no negócio e falam, você quer emitir a nota? Ele pergunta, né? Cara, não precisa não. Aí ele chegava no final do dia, reunia tudo que não foi faturado e faturava por menor preço. Consequentemente, subfaturamento. Depois que o preço da hora funcionou, começou a funcionar, nunca mais isso aconteceu. Por quê? As empresas agora estão sob constante vigilância. Né? Constante vigilância. Então, ó, eu estou aumentando a arrecadação do Estado. Tá? E aí, referência de preço para compras públicas. O setor público, sei lá, em Cajazeiras, na Paraíba, no Sertão, compra açúcar 2 vezes mais caro que o preço médio do Estado. A informação existia antes, né? Agora tem, igual de outras densidades. Aí eu quero dizer, olha igual exemplo aqui, você comprou esse açúcar de 1 quilo, 2 vezes mais caro que o preço mercado. Qual é a justificativa? E o preço da região, porque o preço é segmentado até 30 km. Então você gera também essas informações. Pode passar, rapidamente. Eu vou pular, certo? Pode pular. Aqui são o amplo conjunto de dados que a gente utiliza. Vejam que a gente usa Google Maps, a gente usa Google Imagens, a gente usa dados do Mercosul, a gente usa vários dados para fazer o sistema. Pode passar. Aqui está a engenharia do processo, então, mas vamos passar. Pode passar também. Chegar aqui no projeto. Se eu tivesse um computador ali, a gente podia fazer um exemplo, mas aqui é só para vocês entenderem. Você pode procurar qualquer item, tá? Tem aqui arroz. E aqui já é um sistema de recomendação, tá vendo? O usuário digita arroz, ele recomenda os itens que são, teoricamente, os preferidos dos paraibanos naquele regra de recomendação. Então, ele tem com regra de recomendação. Então, demora 0,5 segundos. Aí aqui na Paraíba, o principal item na época era arroz urbano branco quilo.
ele escolher. Por exemplo, medicamento, ele pode colocar substância, ele pode colocar fabricante, ele pode colocar o que quiser, ele busca, tem um buscador especial para medicamento. Ele usa, eu quero item de pirona, ele vai pegar tudo que está associado. Por exemplo, o Buscopan tem dipirona, mas na caixa não tem Buscopan, porque ele acessa a tabela da Anvisa, que tem a parte de substâncias fabricantes, para poder facilitar a busca de medicamentos. E é um lugar que tem muitas diferenças. Pode passar. Banco de imagens, para pegar as imagens dos produtos. Tá? Pode passar. Tem tecnologia de sistema de informação, vou passar mais adiante. Vou dar só um exemplo aqui para finalizar os impactos sociais. Pode passar. Aqui. Volta um pouquinho. Aqui. Pode passar. Pronto. A gente tem um histórico de preços mês a mês por empresas. Por exemplo, na Black Friday, né? O Ministério Público ele usa o preço da hora. Para saber se o cara aumentou uma semana antes, é quando chegar no dia da Black Friday, é 50% do dobro do preço. Né? Ela não fez nada. Né? Então você tem aí essa informação e eles multam o estabelecimento que faz esse comportamento. Pode passar. Pode passar. Aqui é o raio que a gente dá para o usuário. Quando o usuário tiver, a gente faz um raio de até 30 km e ele localiza os pontos em ouro, são os pontos com menor preço, tá? O pontinho verde, onde o usuário está. Eu digo, ó, o estabelecimento mais barato do seu raio está bem perto de você, tá? E ele vai comprar no menor preço. Aqui está um exemplo prático meu, na época que eu comprava muita fralda. Pode passar. Pode passar. Você tem lista de compra, carne de compras, pode passar. Pode passar. Aqui um exemplo. Fralda Pampers. Olha a diferença. Numa lista de 25 resultados, a mesma fralda, a mesma especificação, o mesmo código de barra, R$ 29,90. O lugar que eu comprava, bem perto lá de casa, era R$ 50. É uma diferença. Mesmo produto. Você tem essa informação. Ela fez uma conta aí. Só para a economia de fralda, a economia de fralda já dá uma porta passada. Está voltando. Pode passar. Eu fiz uma projeção na minha época e economizei só no preço de R$900. Eu falei, uma transferência direta de renda de acesso à informação. R$900 eu consegui economizar usando o preço da hora. Pode passar. Aí eu posso fazer a cesta básica e buscar a cesta básica. Localizar quais são as empresas que tenham. Pode passar. Posso fazer a gente compra 4 quilos de arroz, 5 quilos de frango. E ele vai localizar em todas as empresas do estado qual é o supermercado. A gente faz um modelo de otimização de spend. Então, otimiza o spend, minimiza o gasto. Ele diz, olha bem, o usuário não está sabendo disso. Ele faz um modelo de otimização. E diz, o modelo que otimiza o gasto é o estabelecimento de X. E você pode fazer uma otimização condicionada. Você diz, liste, sei lá, 10 estabelecimentos com preferência. Aí ele faz uma otimização condicionada aos 10 estabelecimentos preferidos do usuário. Para poder fazer a conta. Pode passar. Pode passar agora. E tal o preço do arroz, tal, a evolução. E tem uma coisa que eu fiz recentemente, que agora é inovação. Vou até passar para cá. Ele está na versão atualizando. Aqui é o novo pessoal. A gente lançou esse aplicativo, nem lançou ainda, tá? Ele está em fase teste. Ele está há um mês em fase teste. O que acontece? A gente disponibilizou agora, de forma autônoma, o acompanhamento do combustível na Paraíba, de forma automática. Então a gente basicamente integrou os dados da POF, da pesquisa de orçamento familiares. A gente levantou qual é a composição de consumo de um paraibano típico. E identificou quais são os itens que compõem a cesta básica de um paraibano. E aí a gente tem é automático, assim, é puramente automático. Quando dá dia 1º de cada mês, ele automaticamente processa todos os dados e calcula a informação da cesta básica. A gente fez mensalmente, mas eu posso fazer diário, semanal, isso fica a critério. Fez mensal para ter informação mais estruturada. Mas, por exemplo, na Paraíba, eu já sinalizo para o usuário, porque às vezes o cara está desatento, né? Olha só, o mamão caiu 43% do preço. Ele fez, está em queda.
já os itens ali, ó, de queijo, de iogurte, estão em alta. Então você já orienta o consumidor antes de sair de casa, assim, ó, faz uma multa nesses itens, porque eles podem fazer diferença, né, no seu gasto mensal. E aí, a gente também tem aqui em cima a opção para ele acompanhar o histórico da cesta básica. Tá aqui, por exemplo, a despesa típica de uma família do Estado, só uma alimentação, é R$ 691. Ela tem uma variação de um mês, a variação de 12 meses. Eu tenho um histórico do consumo das famílias. E aqui está todos os itens que compõem a cesta básica do Paraibano. Carne vermelha, aqui está com relevância da despesa. Carne vermelha, pão, ovos, óleo, banana. São os 37 itens monitorados. Polo oral. Tudo que você imaginar, você não monitorado aqui. Alho, farinha de milho, pera, morango, goiabada. Então, tudo isso usando modelos de inteligência para fazer o acompanhamento, né, da cesta das famílias paraibanas. Então, assim, tem algumas informações aqui de uso, que são bem específicas de usuários, mas, dado o tempo, eu, mais uma vez, agradeço, né, o convite da André, do Rogério, parabenizar todos os alunos que organizaram o evento, o Igor, né, do Secamento, até falou comigo lá na época para organizar a minha vida. Todos que estão presentes, agradeço a atenção e boa noite. Oi. A gente vai abrir rapidamente para quem tem interesse em perguntar alguma coisa ao professor Alessio. Você faz bateria de 3 perguntas. Pode ser, professor? Alessio? Fiquem à vontade. Perguntas? Vira um pouquinho. Vamos ver como é que é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Alessio. A dúvida é a seguinte: o que é necessário hoje para a gente se inserir no mercado como um cientista de dados? E qual o principal incentivo para isso? Como o mercado se comporta para esse profissional? Ita. Como eu falei, assim, eu acredito que, primeiro, a gente tem que estar em permanente atualização. Eu já estou com quase 40 anos, mas todo dia eu vou aprender coisa nova. Então, quando você vai trabalhar com essa área, esses cuidados, tecnologia, mais uma vez, eu estou falando para vocês de componentes tecnológicos, né? E há sistema de informação. E a apoio à decisão aqui é um sistema de apoio à decisão para o cidadão, para as empresas, por exemplo. Então, o que acontece? A gente, quando pensa em fazer sistemas e envolve tecnologia é coisa que fica até falando muito rápido. Né? Então, se você pensar rapidamente no seu sistema de armazenamento, quando eu comecei a usar computador era disquete, aí depois CD, aí pendrive, aí tudo isso foi desaparecendo. Você compra um computador hoje, não tem mais nada, só vem entrada de USB e acabou. Vai dar entrada, porque as coisas vão rapidamente ficando defasadas. Então, uma característica para quem quer ser cientista de dados, primeiro, tem que, eu digo o seguinte, 90% transpiração, 10% inspiração. Então, você tem que transpirar muito, é muito trabalho. E você tem que gostar de trabalhar, gostar de estudar. É por isso que quem trabalha na tecnologia é um estudante permanente. Então, para vocês terem ideia, em 100 dias eu tive que aprender um monte de coisa que eu nem sabia que existia. E mais uma vez, não é baixar a cabeça e dizer que vai conseguir, porque a gente consegue. É dedicação, esforço. Tá? Eu acho que
O ponto é esse. Quais são os cientistas de dados? Primeiramente, o mercado tem escassez de profissional. Não tem ninguém hoje que tenha essas habilidades assim, disponível em excesso no mercado. Então, a gente que é economista está no mesmo pé de igualdade do cara de computação. Está no mesmo pé de igualdade. Eles conhecem um pouquinho, eles conhecem programação. A gente tem muito conhecimento de matemática, tem muito conhecimento de estatística, muito conhecimento de business. E a gente, relativamente, está melhor do que eles. A gente levanta a cabeça e vai tentar aprender aquilo que relativamente a gente tem deficiência. Então é isso que a gente tem que fazer. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento sempre. Essa é a vida. Boa noite a todos. O meu questionamento, professor, é o seguinte: eu queria saber quais os principais benefícios da aplicação de técnicas de ciências de dados na análise econômica. E se teria como o senhor citar exemplos, por favor. Como é o nome? Jaqueline. Vamos, Jaqueline. Eu digo o seguinte, que eu acho que o professor Abra falou, né? Que a ciência de dados, ela permite as áreas. Por exemplo, nesse sistema aqui, uma das grandes características para desenvolver esse sistema é o preço. A pergunta é qual foi o modelo de preço que a gente usou. Tem que ter algum modelo. Por exemplo, na primeira vez que a gente fez o sistema, a gente fez um modelo de preços que eu não achei bom. E a gente recebia todo dia de 500 a 1.000 e-mails de reclamação. A gente teve que refazer o modelo de preço que era a principal informação do sistema. Usar um modelo de recorrência estatística, cálculo de moda, mediana, excluir outliers, fazer uma série de conteúdo para prever qual é o preço exatamente do usuário, ao ser caso ele vai separar o estabelecimento. Então, por exemplo, esse sistema que está aí é um sistema de economia de preço para o cidadão. Para a empresa também. Agora, se for mais objetivo, eu tenho vários exemplos de técnicas de ciência de dados que geram bastante retornos para as indústrias. Vou dar um exemplo bastante claro. As empresas de varejo, elas têm sistemas de técnicos de dados para a gestão de estoque. Então, ela tem que prever o seguinte: eu estou no início do mês. Quais são os itens que eu preciso ter no meu estoque? Como é feito isso? Por exemplo, como é que a UFPB dimensiona isso? Não tem modelo. Então, provavelmente, a UFPB, às vezes, compra muito papel e fica lá em excesso. Às vezes, compra muito computador, porque a previsão é feita sem um modelo por trás para as substâncias para fazer a previsão de quantos computadores vão precisar no seguinte. Então, empresas, organizações públicas, elas podem usar técnicas de dados para a otimização do estoque. Por exemplo, eu posso ter técnicas, por exemplo, a Amazon, ela usa, ela é um dos grandes campeões, né? A Amazon parece que não faz sentido. Você compra um lápis stick e compra um iPhone na mesma compra. No outro dia, chega só a caneta Bic na sua casa. O frete nem compensou, né? Porque a Bic caiu R$2 e de frete gastou R$30. Qual é a lógica econômica dele de mandar de forma separada os itens de uma única compra? É um modelo da organização, logística. Por exemplo, o Uber, ele faz um modelo de equalização de renda na hora que você chama o motorista. É só. Ele usa uma técnica para equalizar a renda, porque assim vai ter muito motorista que vai ter uma renda média de R$100, R$10, R$20. Mas ele faz um salário alto, 4.500, depende da região. Assim. O alvo é 4.500. Aquele cara já está na previsão de chegar próximo dos 4.500, ele não vai ter prioridade na corrida. Não vai ter prioridade. Então, vários aplicativos, várias empresas utilizam técnicas de dados de forma embutida, escondida. Eu não preciso dizer que eu estou usando ciência de dados, inteligência artificial. Eu preciso gerar resultado. Isso importa para a organização, é gerar resultado. Não importa se é uma média, se é uma previsão, se é uma rima, se é um modelo mais sofisticado. O que importa é se aquela informação que eu estou gerando na empresa, para a gestão pública, está gerando resultado. Se gerar, o modelo deve permanecer. Não sei se respondeu. Mais alguma coisa?
Pessoal, é um comentário e também uma em 2017, o IMEC, Instituto de Matemática Pura e Aplicada e Computação Científica da Unicamp, juntamente com a Faculdade de Medicina, eles já usaram uma inteligência artificial para modelar o crescimento de tumor, cancerígeno e as características genéticas dos indivíduos, no banco de dados, para priorizar as cirurgias. Não era por um momento de chegada de consulta, era pela probabilidade de desenvolvimento, levar mais rápido, que era colocado no banco de dados. Tudo isso desenvolvido por meio da inteligência artificial. Quem trabalha com a ciência de dados, com a inteligência artificial, sabe basicamente que um dos espaços de maior acesso, espaço de trabalho de tomada de decisão está sendo o setor público hoje, principalmente com a ideia da eficiência econômica. Você apresentou para a gente aqui um aplicativo que foi criado, tem um algoritmo que faz todo o trabalho técnico por trás da geração da informação para o Estado da Paraíba e está sendo utilizado também no Estado da Bahia. Certamente, o impacto que isso tem para a arrecadação dentro da Secretaria de Fazenda, dentro do governo do Estado, e para a otimização da redução dos custos médicos de cesta básica para a sociedade, tem um valor muito grande em termos de geração de informação a serviço. A questão seria, de que forma e quais mecanismos poderiam ser utilizados, por exemplo, para desenvolver uma metodologia semelhante para ver o uso da eficiência, já que você começou a trabalhar uma base de dados da UFPB, com a saída e ingresso do recurso, o valor de custo por curso superior, para que isso também passasse por um mecanismo de avaliação e de tomada de decisão de permanência dentro das instituições. Roberto, eu tenho um modelo que a gente fez em 2015 para o curso de economia na UFPB. Porque o curso de economia é um curso intensivo em trabalho. Veja assim, é um curso que basicamente eu preciso só de uma sala e professores. Né? Já o curso de medicina, ele precisa de outros instrumentos, laboratório, né? Equipamentos, infraestrutura. Então, o curso de economia, em contraste com o curso de engenharia química, é um curso que é mais acessível de trabalho. Então, a informação-chave que a gente precisa ter, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro trabalho de eficiência do gasto público na Paraíba, eu queria fazer por escola, isso em 2008, de monografia. E eu me lembro que eu cheguei na Secretaria de Educação do município de João Pessoa e a secretária falou que não sabia quanto gastava de energia elétrica em cada escola. Eu ficava surpreendido. Né? Aí eu fui fazer a mesma lógica para a UFPB. Eu disse, eu quero saber quanto a UFPB gasta de energia elétrica por cento. Aí o reitor, rapaz, a gente tem essa conta não. Entendeu? Quanto é que a UFPB gasta de professores do curso de economia? Por exemplo, lá o curso de economia, não é só o departamento de economia, ele é exportador. Ele exporta e importa professores. Porque a economia tem vários outros cursos, administração, nutrição. Então, eu não posso pegar os cursos do departamento de economia e atribuir para o curso de economia. Eu tenho que pegar a carga horária dos professores que são alocados no curso de economia, porque tem professores do curso de economia de graduação que também estão após. Então, eu tenho que também descontar o que é graduação e pós-graduação. Né? Então, não é como assim fazer. Você vai perguntar quanto é que é gasto com o curso de economia aqui na UNICA, não é uma tarefa simples, porque provavelmente aqui vai usar professores de matemática, de estatística, vão ter aí várias participações. Não sei como é a organização daqui, mas no FPB a gente tem matemática, departamento de estatística, departamento de informática. Então, assim, Abel, não é uma tarefa simples, mas tem como fazer uma previsão. Eu me lembro que na UFPB, eu fiz uma estimativa, há uns 6 anos atrás, eu mostrei para a reitoria, eles gostaram, né? Pessoal, passa para todos os cursos. Aí eu me lembro que eu fiz a estimativa para um curso, e o diploma custava R$2.700.000. O diploma custava quase R$13 milhões. Era o custo, o diploma era R$13 milhões. Custo altíssimo. Aí os caras perguntavam, e vocês? Não é medicina, não é direito, não é engenharia. R$13 milhões. Aí eu digo, mas a gente não pode punir o curso só pela hora do custo. O que a gente aprende na economia? As decisões de custo e benefício. Tá?
Não, se ele ganha 13 milhões e está ganhando 10 milhões de retorno, está se pagando. Qual é o problema? O problema é que o salário médio do egresso desse curso era R$ 700. O salário médio do egresso era R$ 700. Eu digo, ó, pensando em bem-estar social, era melhor pegar os 13 milhões. O cara passa um curso, ó, para você 3 milhões, tá? Que ele não vai conseguir ganhar 13 milhões durante toda a vida do mercado de trabalho. Então, alguma coisa está errada, não está errada? Alguma coisa está errada. Então, a gente pensou, só tem que fazer alguma coisa. O que pode fazer é você ficar parado. O curso de economia, na época, eu tinha feito uma estimativa, estava em torno de R$ 370. Isso em 2016. Isso é como que é caríssimo para o mercado. Mais caro que qualquer curso de Harvard, por exemplo. Olha só, vai fazer curso de economia em Harvard. Então, eu digo, ó, temos que fazer alguma coisa. E aí a gente, lá, Abel, no departamento de economia, a gente se envolveu bastante. Eu faço com o Abel, que a gente aprende, a gente é aquele, publicado na feira, Casa de Ferreira e Centro de Paula. A gente, a economia lá, ofertava 180 vagas por ano. Aí eu levantei a mão, mas por que 180 vagas? Quem fez essa conta? Porque quando a gente aprende em microeconomia 1 e 2, uma variável-chave, quando você vai utilizar lá a empresa, que a gente mais aprende, vai fazer um planejamento para utilizar a quantidade que a empresa deve alocar ao código bruto. Né? Qual é a quantidade que eu utilizo muito para a empresa? Não é assim que a gente aprende a quantidade de óbito. Então, a quantidade é a informação-chave para a empresa, porque ela dimensiona capital, humano e material, financeiro. A pergunta é, por que 180 vagas? Ninguém respondeu. Aí eu digo, por que 300 vagas de pedagogia? Por que não 1.000 vagas? Por que não 50 vagas? Por que 300 vagas? Quem fez essa conta? Ninguém me respondia. Aí eu digo, ó, eu tenho sugestão. Vamos fazer um experimento com a economia? A gente fez uma conta lá, no de oferta, maximizou, chegou. A conta é tantas vagas no curso de economia. A gente reduziu as vagas. Reduziu as vagas, considerando o mercado, oferta, demanda, duas funções. E aí a gente foi alterando a alocação do departamento. Aumentou mais a programação, a gente tem duas pós-graduações. Tem uma pós-graduação em economia, uma pós-graduação em setor público. A gente tem o programa de especialização em educação financeira, programa de especialização em gestão e digital. A gente foi alocando o departamento em outras frentes de trabalho. Né? E também a gente foi criando uma abordagem nova. A gente criou um curso de sensibilidade. Né? O curso do departamento de economia, ele é o responsável do curso de sensibilidade da UFPB. Por quê? Porque a gente olhou o mercado, tem que formar pessoas com esse perfil. E um dia, o mercado vai olhar para a gente muito forte. Então, é mais ou sair desse ambiente. Tem que a inquietação tem que ser sempre o carro-chefe do processo. Inquietação é decisão baseada em duas evidências. É isso. Mais alguém? Aproveitando pela hora, né? Vou pegar esse nome. Professor, mais uma vez obrigada. Vamos encerrar a mesa hoje. Tá? Obrigada pelo sistema aqui. Parabéns à comissão. Muito obrigada. Muito bom, demais. E a professora também, obrigada. E até amanhã, participem, mini curso, apresentação de artigos, palestras durante a semana. Viu? Todo mundo aqui. Statista, matemática, seção pública, vou ver vocês, viu? Então aí, vamos. Tchau, gente. Muito bom. Não, pai. Queremos agradecer ao palestrante Alessio Tony Cavalcante de Almeida e a nossa mediadora, Andréa Ferreira da Silva, pela presença e pelos conhecimentos compartilhados conosco hoje. A programação de amanhã à noite começará às 6h30, com uma mesa de conversa com a Igreja de Curso de Ciências Econômicas. E todos estamos convidados para apreciar a experiência do nosso evento. Agradecemos a todos os docentes, discentes e todos os visitantes que estiveram conosco hoje no evento. Desejamos uma boa noite, uma ótima semana para todos.
Sim. Não tem que ser agora já. Quando fala ninguém você mais aqui, mas só a nossa entendeu? É isso, né?